Então vamos agora iniciar o nosso quarto e último bloco do seminário de regularização dos profissionais parceiros que trabalham aí no salão de beleza para adequação à lei do salão parceiro. Bom, a primeira coisa que eu vou falar agora, né, depois que a gente já viu sobre os benefícios, sobre o processo de formalização, já entendemos sobre alteração, baixa e tal, eu quero revisar aí com vocês algumas coisas que eu acho extremamente importante e quero falar algumas coisas assim novas que vocês ainda não ouviram, que é sobre os benefícios para os profissionais parceiros que se adequam aí ao regramento do salão parceiro, tá? Porque eu fico, às vezes, até triste, assim, de ouvir, assim, as pessoas falando só tem benefício para o salão parceiro, eu não vou fazer, não sei o quê. Não é assim, gente, tem benefício para todo mundo, para as duas partes, tá? E vamos lá. Bom, a primeira coisa, tá? Responsabilidade do profissional da beleza. Vamos supor o seguinte, até botei ali, após o desligamento do salão de beleza. Vamos supor o seguinte, deixei de fazer parte daquele time, daquele salão de beleza e agora aquele e-mail que eu abri que se exploda. Não pode ser assim, gente. Você precisa entender que é uma obrigação de você fazer a regularização ou fazer a alteração, fazer a baixa, continuar fazendo o pagamento das guias, fazer a declaração, cumprir a legislação como um todo, tá? Você não pode jogar isso tudo para o alto, assim, para cima, e não é assim que funciona, tá? Você ainda continua com as obrigações. Por que você continua com as obrigações? Porque aquele microempreendedor individual, ele está feito no seu nome, é o seu CPF que está ali vinculado, é o seu CNPJ, aquilo não é do salão. Então, se você trabalha num salão e você for para um outro salão, você pode combinar com outro salão qual é a regra que tem lá, se eles continuam fazendo o pagamento das guias, ou se você tem que fazer a impressão das guias, se você tem que ir até a prefeitura para solicitar a renovação desse alvará. É sua responsabilidade, tá? Não adianta você querer transferir isso para outra pessoa ou depois jogar a culpa no salão anterior dizendo assim, não, porque a responsabilidade era deles, eles não pagaram, eles não fizeram, eu achei que eles iam baixar, eu achei que eles iam... Nada disso, tá? Primeiro, que nenhum salão tem, assim, não pode, na verdade, né? Assim, ele não pode simplesmente ir lá e baixar. Porque a empresa é sua, se você quer continuar com ela e quer continuar efetuando o pagamento, você pode, entende? Então, assim, não vem com essa história aí, porque isso não é bacana, tá? A responsabilidade é sua, assuma esse compromisso, assuma essa responsabilidade, porque não adianta eu querer transferir o problema para o outro, o problema vai ser seu, tá? Então, se você saiu de um salão de beleza, passou lá 6 meses até arrumar uma nova colocação, ou se você vai trabalhar num salão que não está adequado ao salão parceiro, que não está nem aí para você, o que vai acontecer? Você tem que estar preocupado com você, pagar as guias, manter o seu método certinho, fazer tudo o que precisa ser feito, porque depois lá no final, se passar 6 meses, passar 1 ano, se passar 2, se passar 3, a conta vai chegar e vai chegar para você, tá? Não adianta depois querer ir lá no outro salão, porque ele não tem, realmente, esse não tem nada a ver com essa sua situação, porque essa situação é só sua responsabilidade, tá? Bom, aqui é uma outra coisa que muitas pessoas me perguntam. O meu MEI já existe, eu nunca fiz nada, nunca paguei, eu não sabia, eu não tinha informação. Daí a gente faz de conta que tá tudo certo, né? Que você realmente não sabia de nada e tal, porque muita gente sabe e faz de conta que não sabe, depois diz, né? Que sabe aquela coisa de transferir a responsabilidade? Mas vamos fazer de conta aqui que você sabia, que não sabia, que você não sabia, tá? E que você quer agora regularizar a sua vida, o que você precisa fazer. Eu sempre costumo dizer, aqui eu estou brincando assim para descontrair um pouquinho, mas eu costumo dizer o seguinte, não é que a pessoa não sabe. A pessoa tem essa informação porque a pessoa mesmo, ela sendo a mais leiga, ela sabe que depois que ela abre uma empresa, ela tem obrigação, ela tem algum tipo de responsabilidade, ela teria que fazer alguma coisa. Isso tá gravado no nosso cérebro em alguma parte,
Porque a gente, mais ou menos, a gente entende o nosso sistema burocrático no Brasil e a gente sabe que, se eu abrir uma empresa, não pode ser assim de qualquer jeito. O que às vezes acontece é a pessoa não estar sensibilizada, ela não ter ainda percebido que ela, de fato, ela tinha que ser a responsável por aquelas ações ou por aquelas atitudes que ela não fez, tá? Então, tá tudo certo. Se você, agora, participando desse seminário, percebeu que a responsabilidade é sua, que você já tem um MEI, que ele já é existente, que você precisa regularizar, o que eu vou recomendar para você? Bom, primeiro é fazer o pagamento das guias todas que estão em atraso. Como que você faz para fazer o pagamento dessas guias? Existe aí basicamente duas possibilidades. Ou você acessa lá o portal do empreendedor, imprime todas as guias, pega o dinheiro que você tem guardado na poupança, se você tem esse dinheirinho lá guardado, né? Porque às vezes as pessoas não têm isso. Pega aquele dinheiro e vai lá e faz o pagamento de todas essas guias numa tacada só lá e resolve, tá? Essa é a opção número 1. Claro que tem multa, tem juros, tem o valor das guias, tem tudo. Então tem que entrar e entender qual é a sua realidade. Quantas que tem atraso? 3? 6? 12? 24? 30? Não sei. Então tem que entender aí a sua realidade. Você tem esse dinheiro para pagar ou não? Não existe aí nenhuma possibilidade de você fazer esse pagamento e não pagar multa e juros, porque as guias estão em atraso e daí você sabe que não existe nenhum pagamento em atraso que não tenha cobrança de multa e juros, especialmente quando é para o governo, tá? Não tenho dinheiro para pagar, Alexandre, o que eu faço? Você pode fazer um parcelamento dessas guias. Lá dentro do portal do empreendedor existe a possibilidade de você fazer esse parcelamento e daí junto com as guias atuais, com as guias do mês, né? Então você precisa fazer o pagamento de uma guia, você vai também precisar fazer o pagamento da guia desse parcelamento. Qual que é o inconveniente, né? Que quando eu faço o processo de parcelamento, eu não consigo gerar todas as guias de uma vez só. Então, vamos supor o seguinte, eu tinha lá 3 anos de guia em atraso e eu quero parcelar isso em 30 meses, porque o valor da guia, o valor mínimo é R$50, tá? Então, vamos supor, eu quero parcelar isso em 30 meses. Eu não consigo gerar todas as guias até o futuro, assim, né? Até os 30 meses seguintes. Eu tenho que acessar todo mês o sistema, gerar a guia, porque a guia tem uma variação, mesmo que seja de 1, 2 centavos ali, todo mês ela vai ter uma nova atualização pela Selic. Então, eu preciso acessar ali o sistema e gerar essa guia todos os meses. Isso é o único inconveniente. Mas eu não vejo isso como um problema, tá? Se você trabalha em um único salão, se você tem aí um bom auxílio de alguém, se tem uma área administrativa, essas pessoas podem te ajudar. Se você não souber fazer isso, como eu já te falei, a gente tem um curso que a gente também ensina a fazer esse parcelamento, gerar essas guias e tal. Então você pode pegar mais informações aqui dentro da nossa própria plataforma, tá? Ou, claro, uma outra recomendação é procurar um contador, mas daí eu sou contador, eu tenho um escritório de contabilidade e às vezes as pessoas me procuram aqui para fazer esse processo de parcelamento. Gente, por mais que eu queira, sei lá, fazer isso de forma gratuita, vocês realmente acham justo, por exemplo, né? Se eu fosse não cobrar para fazer esse trabalho, vocês realmente acham justo eu passar 3 anos, 4 anos imprimindo guia, acessando o sistema, gerando a guia e sem receber? Não é justo. Então a gente não faz isso de forma gratuita. Beleza. Vamos supor que eu vá cobrar para fazer o processo de parcelamento. Acessar o sistema, fazer o parcelamento, gerar a primeira guia do parcelamento, entregar a guia para a pessoa efetuar o pagamento, conferir se o parcelamento foi feito, se está consolidado, se está tudo certinho, orientar sobre o processo e daí gerar todo mês uma guia e mandar para essa pessoa por e-mail, porque o parcelamento, se ele não pagar, esse parcelamento vai ser cancelado. Então eu tenho que gerar a guia, te encaminhar, verificar se você efetuou o pagamento e tal. Qual é o valor para trabalhar durante 1 ano, 2, 3, 4 anos para gerar essa guia para uma pessoa? Realmente é complexo achar esse valor, porque eu entendo também aí
das dificuldades que as pessoas passam. Então, qual é o certo? É cobrar 300, 400, 500, 600 reais? É difícil de achar um valor para isso, tá? Então, por isso que a gente optou em fazer um curso e disponibilizar isso para você, porque daí você aprende a fazer e todo mês você vai lá e gera as guias desse parcelamento. Então, mesmo que você procure um contador, vai ser difícil ele passar um valor para você, porque você vai ter que... Ou vai ficar vinculado a esse contador todos os meses para ele gerar essa guia, e daí eu realmente acho que isso vai ficar muito caro para você, ou você vai ter que entender para fazer esse parcelamento e você mesmo gerar essas guias. Daí eu recomendo que você adquira o meu curso, que ele ensina a fazer isso. Não tô querendo te vender nada aqui, tá? Não é isso. É que se você souber fazer, existe essa possibilidade, você acessa ali o portal e faz isso de forma gratuita. Você não precisa nem contratar o meu curso, nem contratar um profissional. Você mesmo consegue fazer esse procedimento. Agora, se você precisa de mais auxílio, você tem essas duas opções. Ou contratar o curso que eu ofereço, ou contratar um contador aí na sua cidade para ele poder fazer isso para você, tá? Só que cada um tem um custo, tem um custo-benefício. O meu curso, ele tem um valor que é cobrado e ele ensina tudo. Desde o processo de formalização, alteração, baixa, geração da guia, fazer a declaração de extinção, fazer o parcelamento, todas as informações, sempre que atualiza alguma coisa na legislação, a gente também atualiza o curso. E se você for contratar um contador, o contador vai fazer isso de forma pontual, daí tem que verificar como é que é o contrato de prestação de serviço, se ele vai querer receber uma mensalidade para fazer isso e tal. Então, você tem que decidir isso, tá? Não estou te dizendo nem que você tem que fazer A, nem B, estou te dizendo que existe a possibilidade de você fazer sozinho, com o curso ou com algum outro profissional, e você é quem decide, tá bom? Outra coisa, se você precisar regularizar endereço, atividade, por exemplo, eu abri um microempreendedor individual e eu estava formalizado, eu morava numa outra cidade, agora eu estou morando na cidade tal e eu estou só pagando as guias, mas o meu MEI está lá naquela outra cidade. O certo seria você fazer uma alteração de endereço, verificar, já que você não tem mais nenhum vínculo com aquela outra cidade, fazer uma alteração de endereço, fazer uma alteração de atividade, solicitar esses alvarás nesse novo endereço e daí habilitar para nota fiscal, que daí pode ser em bloco ou pode ser uma nota fiscal eletrônica. Então, assim, se você tem um MEI que já está aberto, tem solução, você não precisa baixar ele e fazer um novo, tá? Você pode regularizar esse mesmo que já está aí com você, porque mesmo que você baixe e esse MEI ele tinha algum débito, esse débito ele não vai ser cancelado, ele continua ativo, tá? Então vale mais a pena continuar com esse CNPJ que você já tem, com o tempo que você já tem de contribuição, faz o parcelamento, adequa o endereço, faz as declarações se você por um acaso não esqueceu, mas especialmente entenda que a responsabilidade desse processo é sua, tá? E não é do salão que você está agora, não é do salão que você trabalhou antes, não é do salão que você vai no futuro. Essa responsabilidade, ela é sua, tá? Cuidados que são obrigatórios, tá? Quando você for fazer aí o contrato de parceria com o seu salão de beleza, ele vai te pedir algumas informações, tá? Então, vai pedir a cópia dos seus documentos pessoais, a cópia do CNPJ ali, do certificado do microempreendedor individual, vai pedir os seus dados atualizados de CPF, de telefone, de e-mail, se você teve alguma, sei lá, casou, mudou o nome e tal, tem que alterar também os seus documentos, né? Então, se você tem nome social, qualquer coisa, você tem que fazer a atualização ali de dados, e isso você precisa passar pro salão onde você trabalha, tá? Tira todas as dúvidas com o salão parceiro, como vai funcionar o comissionamento, como vai funcionar aí a questão do contrato de parceria, como vai funcionar as coisas que você vão... Até peguei um contrato aqui de parceria, então, tem como funciona a retenção, as contribuições previdenciárias, como que ele vai fazer, se ele que vai pagar, se não vai... Tem que colocar as atividades de forma clara aí dentro, né? As atividades que você for fazer dentro do salão tem que estar dentro desse contrato. Como funciona essa questão da emissão das notas fiscais, né? Você pode ter uma outra atividade,
Só que essas receitas, elas vão somar com as receitas que você tem no salão. Mas se você tiver só a receita do salão, por exemplo, o salão pode emitir essa nota fiscal para você, pode fazer a declaração. De que forma que vai funcionar isso, tá? Então, o salão de beleza é o parceiro, tá? E a responsabilidade do MEI é sua aí como profissional. Mas você precisa entender como que funciona aí dentro do salão, para que você possa aí ter um contrato, tocar a sua vida como profissional parceiro de forma bem tranquila, tá? Então, peguei aqui, ó, informação das atividades, das notas fiscais que são exercidas, como que é, quem que emite, de quem que é a responsabilidade, como que é feito, tá? Também como que funciona a questão das retenções. As pessoas costumam falar assim, porque no salão que eu trabalho, tem profissional que tem uma retenção, uma comissão, e tem um profissional que tem uma outra comissão. Gente, isso é muito normal. Não adianta estar querendo investigar o que o outro profissional recebe, o que eu recebo. Não é isso que conta. Por quê? Conta tempo, experiência, aquilo que foi combinado na contratação. É justo, é injusto? É muito subjetiva essa análise, tá? Porque tem um monte de coisas que estão avaliadas. A experiência daquele outro profissional, o tempo de casa daquele profissional, tem uma série de coisas que são validadas. O número de clientes que aquele profissional tem, tá? Então tem um monte de coisa aí que invalida. Mas essas informações você precisa aí confirmar antes aí com o seu salão de beleza, tá? Como que funciona a questão do direito ao uso, né, dos equipamentos, como que funciona a questão da limpeza, como que funciona o acesso, a circulação, tem alguma área aí que você não pode utilizar, ou como que é a questão da área da cozinha, por exemplo, do salão de beleza. Todas essas informações precisam estar muito claras, então você precisa tirar todas essas dúvidas aí com o salão. A questão da responsabilidade sanitária desses produtos que vocês utilizam, como funciona o atendimento ao cliente, o que você precisa dizer, qual é aí a regra, né, que tem dentro do salão de beleza que você está trabalhando. Então, todas essas informações precisam estar muito claras, tá? A questão também da rescisão, né? Então, por exemplo, você vai deixar de trabalhar aí no salão de beleza? Beleza, pode deixar de trabalhar, mas você precisa dar um aviso prévio para o salão de beleza, ou você precisa receber um aviso prévio de pelo menos 30 dias para dizer que essa relação contratual ela vai se encerrar, tá bom? Então essas informações precisam estar muito, muito claras também. Essas informações vão estar lá no contrato de parceria que o seu salão de beleza faz aí com você, tá? Então tem algumas informações que vão estar. Pode ser substituído por multa? Pode ser substituída por multa, daí depende das informações e de que forma o seu sindicato, porque daí aí quem traz essas informações é o sindicato dos profissionais, tá? Então, para trazer aí uma garantia para vocês, tem essa possibilidade ou do aviso prévio ou de substituir o aviso prévio por multa, tá? Para garantir os profissionais. Mas lembrando que se você é quem quer rescindir o contrato com o profissional, com o salão que você trabalha, você também precisa dar ou um aviso prévio ou também indenizar ele. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Bom, gente, essas informações aqui são informações que são extremamente importantes para quem é profissional parceiro, para poder entender sobre o processo de regularização dos profissionais e adequação ao regramento da lei do salão parceiro, tá? Agora eu vou falar aqui para você alguns serviços que você vai poder contratar ou um profissional ou fazer um curso para poder entender. Eu sou um cara que eu sempre falo que as pessoas têm que ter autonomia sobre aquilo que vai fazer, né? Então, sempre é importante você investir na sua capacitação, entender o que você está fazendo, para que lá na frente, porque quem tem hoje informação tem dinheiro, tem tudo, tá? Então é importante. Então, se você for contratar um profissional para fazer a sua declaração, por exemplo, para solicitar os seus alvarás aí dentro da prefeitura, né? Na prefeitura onde você trabalha, isso é possível.
para dar uma decora, uma declaração de faturamento, uma declaração de rendimento, fazer um parcelamento, fazer alteração, fazer baixa, fazer algum tipo de controle financeiro para você, tudo isso você pode ou contratar um contador para fazer isso, ou você pode contratar em um curso para poder fazer esse processo. A única coisa dessa lista que está aqui na tela, por exemplo, a Decore, daí, claro, você não consegue fazer isso, você teria que contratar um profissional. A Decore é uma declaração dos rendimentos, que daí o contador vai dar e vai assinar isso para você. Mas se você não precisa, todas essas informações ali de declaração, de como solicitar o alvará, de como faz parcelamento, alteração, baixa, ou para um controle financeiro, isso você pode contratar aí algum curso, tá? Eu sempre recomendo aí você investir muito bem na sua capacitação, porque é extremamente importante você estar, assim, fortalecido com informações, porque quem tem informação hoje, que a gente vive na era da informação, tem tudo. Gente, antes de encerrar, eu quero que você preste muita atenção mesmo, porque lembra que eu falei assim, eu vou contar para vocês os benefícios que são dados aos profissionais parceiros quando faz a regularização e faz aí a adequação à lei do salão parceiro e o salão que você trabalha. Bom, primeira coisa, os benefícios, quais são os benefícios que são dados aos profissionais parceiros que adequam ao regramento do salão parceiro como um todo. Primeira coisa, você vai ter um documento escrito, vai ter um contrato escrito, assinado, até tem um modelinho aqui de contrato, né, em várias folhinhas, né, tem assinatura e tal. Esse documento aqui é um documento que é escrito, que diz exatamente o que pode, o que não pode, quais são as cláusulas, né? Aquilo que está dentro da lei, para que você possa ter segurança no salão onde você trabalha, tá? Existe aí um outro benefício, que é o aumento dessa margem de lucro que você, como profissional parceiro, tem quando se formaliza como microempreendedor individual. Vou te explicar o seguinte. Quando você trabalha num salão de beleza e trabalha de forma informal, ou seja, recebendo aquele dinheiro por fora, primeiro que você não está aí contribuindo da forma que deveria. Se você fosse contribuir da forma que deveria, você teria que pagar INSS, teria que pagar imposto de renda e teria que pagar o ISS aí para a prefeitura. Quando você não faz isso, a gente tem alguns problemas. Primeiro, problema da fiscalização, me pegar nessa situação e daí eu cair num processo de malha fina e ser multado. Então, quando eu sou multado, além de eu ter que pagar todos os impostos que são devidos, eu ainda pago uma multa sobre esse processo. E tem aquela questão que eu sempre falo, que é da ação e reação, né? Então, eu estou agindo de uma forma estranha, não estou pagando os impostos, não estou declarando aquilo que eu devo. Qual é a reação do universo para mim, né? O que vai me vir aí em troca? Então, a gente tem que avaliar isso. Mas supondo que eu faça certo, que eu declarasse, que eu pagasse os impostos, quando eu me formalizo como microempreendedor individual, o meu custo é muito menor. Então, se o meu custo é menor, a minha margem de lucratividade e tal é maior, tá? Um outro benefício para quem se formaliza como MEI e quem se adequa ao regramento do salão parceiro é a facilidade de ter linhas de crédito específicas para a pessoa jurídica ou ter conta bancária para a pessoa jurídica com taxa reduzida. Então, tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que se formalizam como microempreendedor individual, são profissionais parceiros e querem fazer a compra de um equipamento, querem comprar um estoque maior, mas quer aquela empresa, aquele fornecedor parcela no máximo em 2 vezes. Daí você pode pegar um crédito, por exemplo, num banco, com uma taxa de juros até de juros zero, até sem juros, e pagar isso em 7, 8 parcelas. Então, às vezes, você consegue comprar uma quantidade de produtos boa, com um preço bem acessível, e consegue parcelar isso diferente daquilo que as companhias, né, as empresas mandam, né, podem parcelar. Você consegue aí uma taxa de parcelamento bem mais acessível, tá? Então, esse é um outro benefício aí. E, claro, além de ter acesso
a uma conta ou taxas de juros específico para a pessoa jurídica. Se eu hoje vou requerer algum empréstimo, por exemplo, no banco, sei lá, eu pago uma taxa de juros de 7%, 8%. Se eu vou como um microempreendedor individual ou como uma empresa, eu vou pagar, sei lá, 2%, 3%. Então, eu vou pagar bem menos, né, do que a pessoa física. Então, esse também é um outro benefício para quem se formaliza aí e entra dentro do regramento do salão parceiro. Uma outra questão é contribuição ao INSS. Gente, não dá mais para você não pagar a sua contribuição à Previdência. Por mais que esteja aí nesse processo maluco de fazer uma adequação sei lá, a Previdência aos tempos atuais, maluco que eu digo a gente não sabe como que vai funcionar, ou não sabe bem como que vai aí ter acesso a esses benefícios. Uma coisa a gente sabe, que para ter acesso ao benefício eu preciso contribuir. Então não dá para ficar 1, 2, 3 anos, 4, 5 sem contribuir, porque se você ficar assim, mais difícil vai ser depois para você ter acesso a esses benefícios, tá? O contrato, ele é homologado pelo sindicato. Lembra que eu falei que um dos benefícios é ter o contrato de parceria? Bom, ter o contrato de parceria e o contrato de parceria homologado pelo sindicato, isso te dá uma segurança, porque o sindicato ele tem interesse em proteger as pessoas que trabalham aí com você. Então, é extremamente importante isso, tá? Dentro do regramento aí do salão parceiro também, informa sobre a condição, a periodicidade dos pagamentos que você vai ter aí dentro do seu salão de beleza. Então, todas essas informações de qual é a data de vencimento, qual é a data de pagamento, qual é a sua comissão, qual é a taxa do cartão de crédito que vão descontar de você, todas essas informações vão estar lá no seu contrato de parceria, tá? Regulariza as receitas, a renda, você vai dormir mais tranquilo. Então tem uma série de coisas que são assim colocadas à disposição dos profissionais parceiros. Então não é só dos salões, tem economia para os dois lados, tem segurança para os dois lados, tem garantias para os dois lados, tá? Então é extremamente importante que você, aí como profissional parceiro, se regularize como profissional, tá? Se regularize como microempreendedor individual para poder ter acesso a todos esses benefícios, tá? E uma outra dica, que é uma dica final, é invista em sua capacitação, tá? Tanto técnica, então assim, participe de feiras, congressos, eventos da área da beleza, mas também entenda sobre controles financeiros, sobre gestão de uma pequena empresa, porque o microempreendedor individual é uma pequena empresa, você precisa ter esse tipo de controle. Entenda sobre aí o regramento do salão parceiro, entenda quais são os benefícios. Muito bacana que você está participando aqui desse seminário, porque daí você tem informações que são realmente importantes e que vão te ajudar a construir aí uma carreira, construir uma empresa que vai te dar, além da sua renda, do seu sustento, também benefícios aí para a sua vida, tá bom? Então, um grande abraço, utilizem aqui o nosso fórum, utilizem o nosso suporte, utilizem a nossa biblioteca, entrem em contato conosco se vocês tiverem alguma dúvida, porque a ideia é que a gente possa sanar todas as dúvidas, tanto de vocês, né, profissionais, quanto dos donos do salão de beleza, porque a ideia é que todo mundo tenha a informação de como funciona a lei do salão parceiro e como faz aí para fazer esse processo de regularização e adequação dos microempreendedores individuais que trabalham aí dentro do salão de beleza, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Até mais!